sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Contribuir para realizar o projeto de felicidade construído por homens, mulheres e suas famílias é o maior objetivo do Conception. Hoje, são centenas de pessoas que, através da ciência, conseguiram realizar o grande sonho de formar uma família. O Conception também foi o sonho de um jovem casal que, em 2002, após ter se formado em medicina na Universidade de Caxias do Sul, ela, especializando-se em ginecologia e ele em urologia, buscaram a pós-graduação em reprodução humana na Cleveland Clinic, Estados Unidos. Ao regressar, iniciaram uma longa caminhada para oferecer aos pacientes e para a comunidade da Serra Gaúcha, com pioneirismo e extrema dedicação, o que existia de mais moderno na medicina em termos de conhecimento e condutas em prol da fertilidade e reprodução humana. Nascia então o Conception, Centro de Reprodução Humana, com seu slogan inesquecível: o que a gente faz tem a sua cara. Em 2002, nós tivemos um grande sonho sendo realizado, que foi a fundação do primeiro centro de reprodução humana aqui na Serra Gaúcha, o Conception. Quando nós tivemos a inauguração do Conception, o grande objetivo era trazer para a cidade de Caxias do Sul um conceito novo, um tratamento novo que não existia até então. Então nós fizemos uma estrutura que realmente por muito tempo funcionou muito bem, nós tivemos excelentes resultados. Com isso nós vimos o crescimento no número de pacientes que cada vez mais procuravam os serviços da clínica. O Conception já atua em Caxias do Sul desde 2002 e cada vez com melhores resultados, com um número cada vez maior de pacientes atendidos. Nós vimos também que tínhamos muitos pacientes de fora, pacientes de Chapecó, pacientes da região de Santa Catarina, que também nos procuravam. Em virtude disso, nós acabamos fundando uma nova filial, a primeira filial do Conception em Chapecó. Uma região que não existia nenhum centro de reprodução e que muitos dos casais de lá vinham para cá com o intuito de realizar os seus tratamentos. E a partir daí a coisa realmente veio crescendo, cada vez mais foi crescendo o número de pacientes aqui em Caxias do Sul, na nossa região, que são provenientes da região, são provenientes de Porto Alegre e de outros estados também, começaram a crescer cada vez mais. E neste último ano, então, fizemos a mudança para um lugar maior. Com um grande objetivo: atender mais pacientes e, principalmente, oferecer mais serviços para essas pessoas que nos procuravam aqui para que conseguissem engravidar. Isso faz com que a gente tenha uma estrutura que se iguala a qualquer estrutura em vários outros lugares do mundo, podendo fazer então com que a paciente que more no interior ou próximo da região, ela tenha o mesmo tipo de atendimento que ela teria em qualquer outro centro avançado de fertilização in vitro. O Conception idealiza, tanto com seus pacientes, clientes, colaboradores e fornecedores, agir com ética, seguindo rigorosamente as diretrizes dos conselhos estaduais e federais e as regras de reprodução humana em nosso país. Uma das coisas muito importantes na reprodução humana e nas clínicas de reprodução é a questão ética. E nós damos muita importância para isso, né? A questão ética com relação aos pacientes, a questão ética com relação aos outros colegas também, né? Existe no Conselho Federal de Medicina uma resolução e essa resolução ela dita as normas de como nós devemos agir com relação a todos os casos de reprodução. E é isso que nós seguimos aqui na clínica. Normas da reprodução humana. Existe uma legislação brasileira no qual nós devemos sempre seguir e, na verdade, precisa ser seguida, que é o número de embriões que nós podemos transferir para cada casal. Pacientes com até 35 anos de idade são 2 embriões após um tratamento de fertilização que nós podemos transferir para o útero dessa paciente.
Pacientes com 36 até 40, são 3 embriões. Pacientes com mais de 40 são 4 embriões. O paciente tem que se sentir sempre muito à vontade de poder perguntar tudo o que ele precisa saber, de poder acompanhar todos os passos do processo dos tratamentos, e os médicos que são parceiros da clínica, que fazem tratamentos e confiam no nosso trabalho, também. Eles têm que ter toda a liberdade de acompanhar o processo dos seus pacientes do início até o fim. E muitos casais procuram um serviço de reprodução humana querendo fazer sexagem. O que é a sexagem? Escolher o sexo. No Brasil isso é proibido, isso não pode. O Código de Ética Médica faz com que a gente não realize esse tipo de procedimento. Existem procedimentos que podem ser realizados, sim. A avaliação, por exemplo, se existe um pai que é hemofílico e ele não quiser um menino, porque obviamente se tiver um menino ele vai ser hemofílico também, isso nós podemos realizar, fazer com que o embrião seja uma menina. Isso pode, isso é um tipo de sexagem, mas devido a doenças ligadas ao sexo. Isso está liberado no Brasil. Mas simplesmente porque tem 2 meninos e agora quer uma menina ou vice-versa, isso não pode. O Conception Day Hospital está situado na região central de Caxias do Sul, com estacionamento conveniado em uma área ampla, com 450 metros quadrados e um projeto ousado que supera as exigências legais. Ambientes climatizados com pressão de ar positiva, garantindo a menor contaminação na sala de procedimentos. Quarto de recuperação privativo, laboratório de fertilização in vitro, iluminação emergencial e várias salas de espera, consultórios e salas de exames. Aliado ao projeto com padrões internacionais, oferece uma equipe multidisciplinar altamente treinada, preparada para os mais complexos procedimentos em reprodução humana, o que resulta em taxas de gravidez compatíveis com os melhores centros do mundo. O Conception está situado numa região central de Caxias do Sul que facilita o acesso não só dos pacientes da própria cidade, mas também da região e até pacientes de fora do estado. Aqui são realizadas avaliações, os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos de medicina reprodutiva. O Day Hospital, ele é uma clínica que consegue fazer internações durante o dia. Então, a paciente chega, ela faz todo o procedimento que ela precisa dentro da clínica, ela pode ficar até 12 horas dentro da clínica e depois ela vai para casa. A grande diferença do Day Hospital para um hospital é que nos hospitais a paciente faz o pernoite, ela dorme no hospital também, e isso não acontece no Day Hospital. Existe, evidentemente, como em qualquer lugar, um sigilo, mas aqui nós levamos realmente muito a sério isso. Nós acreditamos que o paciente tem que ser tratado como um ser único e cada caso tem que ser bem individualizado e bem avaliado. Em virtude disso, nós já temos salas de espera separadas para não existir... muitos pacientes acabam não querendo conversar com outros, discutindo dos problemas, então a gente faz com que os pacientes fiquem em locais separados e se sintam mais preservados na sua intimidade. Cada vez mais as clínicas de reprodução, elas têm funcionado como Day Hospital. Por exemplo, vai fazer a captação dos óvulos, a coleta dos óvulos, né? Ela faz anestesia, depois ela vai ficar na sala de recuperação, algumas vezes por umas 2 horas, até que ela possa ir para casa. Além disso, o que mais o Day Hospital se propõe? Aplicar medicações. Todas as medicações que são necessárias que sejam aplicadas, a paciente pode vir à clínica e fazer as suas aplicações todas aqui. Claro que na maioria das vezes essas pacientes vão vir 1 vez, 2 vezes, vão aprender a fazer a medicação e depois vão poder ir para casa e continuar fazendo em casa. Mas de qualquer forma, ela vai continuar tendo o suporte da equipe para qualquer eventualidade ela poder retornar e fazer a sua aplicação de medicação na própria clínica.
o objetivo nosso não é só os resultados a nível de reprodução humana assistida, não é ser fertilização, mas também fazer com que o paciente melhore a qualidade do óvulo, que melhore a qualidade do espermatozoide, para que muitas vezes consigam engravidar em casa. Esse é o nosso objetivo inicial. Mas muitas vezes a gente não consegue isso porque existe um caso um pouco mais grave ou porque existe algum problema maior, e aí nós temos que ter um laboratório com resultados muito bons, onde existe um conforto, existe uma segurança, existe um sigilo e principalmente ele foi tratado com individualidade, ele foi tratado como ele gostaria de ser tratado e com resultados que nos remetem aos melhores centros de reprodução humana do Brasil e do mundo. Medical TV, a vida e a medicina. O fator masculino pode ser responsável pela dificuldade do casal em engravidar. Espermogramas, reversão de vasectomia, ICSI. Papai. Te amo, papai. E o papai feliz da vida. Conception. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. Conception. Segurança. A segurança do paciente ele tem que vir em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. E aqui nós montamos uma estrutura que pode, com isso, dar bastante segurança para qualquer procedimento que seja feito. Dos procedimentos mais simples que nós fazemos, como os controles de ovulação e as inseminações intrauterinas, até os mais avançados, como é a fertilização in vitro, no qual a paciente muitas vezes vai precisar uma anestesia, uma sedação anestésica. E com isso, e para isso também, nós contamos com uma equipe de anestesistas que dá suporte para esses tratamentos. Conception, qualidade. Quando um casal procura uma clínica de reprodução, uma das coisas importantes é justamente ver quais são as taxas de gravidez que essa clínica consegue proporcionar e se essas taxas de gravidez estão dentro da média mundial. A gente acaba tendo a tranquilidade e a certeza de poder dizer que nós temos um centro de referência aqui na nossa região que trabalha com medicina reprodutiva. Parceria com a Cleveland Clinic. Nós aqui no Conception mantemos sempre as nossas taxas de gravidez dentro da média mundial, inclusive nós temos um contato direto com a Cleveland Clinic, que é um dos centros de fertilização in vitro nos Estados Unidos, também muito reconhecido, e tentamos sempre que possível fazer as nossas reciclagens junto com a equipe da Cleveland Clinic. A Cleveland Clinic, parceira do Conception, está entre os 4 melhores hospitais dos Estados Unidos. Tem como objetivo pesquisar e treinar médicos e cientistas para os avanços e a melhor compreensão da reprodução humana, infertilidade e disfunções sexuais. Este centro vem desenvolvendo novos tratamentos, curas e tem conseguido impactos significativos nas pesquisas da infertilidade. Assim, o intercâmbio de informações em tempo real permite atualização constante de conhecimentos. Profissionais de lá que vêm para cá, que nos dão apoio, que nos dão ajuda, no sentido de melhorar ainda mais para que a gente tenha melhores resultados. Isso faz com que a gente consiga sempre manter taxas de gravidez constantes, que é uma outra coisa importante, não só a taxa em si de gravidez, mas a constância com que a clínica consegue manter essas taxas. A Cleveland Clinic, por exemplo, nos ajudou na montagem do centro de reprodução, onde os profissionais lá viram a planta para que a gente tivesse melhor resultado, até na aquisição de equipamentos, para que a gente tivesse o melhor equipamento disponível hoje a nível mundial. Conception, tratamentos. No Conception, todos os tratamentos, do início até o final, são feitos dentro da clínica. Procedimentos básicos, como exame de sêmen, como exame de sangue, como acompanhamento de ecografia para o crescimento desses óvulos, até procedimentos mais avançados, como inseminação intrauterina, como fertilização in vitro tradicional e aquela com manipulação de espermatozoides, que é chamada de ICSI, até procedimentos ultra avançados, como abordagem de avaliação de espermatozoides provenientes do testículo. Todos esses procedimentos
podem ser e são realizados aqui no Conception. Os tratamentos oferecidos são inseminação artificial, fertilização in vitro, bebê de proveta, reversão de vasectomia de laqueadura, disfunção erétil, ejaculação precoce, congelamento de sêmen e óvulos, espermograma, extração de espermatozoide, aconselhamento genético, transferência de embriões, entre outros. Esses tratamentos visam realmente melhorar as taxas de gravidez e visam fazer com que aquela paciente que não consegue engravidar, muitas vezes de forma natural, consiga com o estabelecimento e com o uso da ciência. E em virtude disso, a gente criou essa estrutura que é bem maior, onde nós temos hoje acupunturista, nós temos psicólogos, nós temos pessoas trabalhando com a parte imunológica da gravidez, sem deixar toda aquela parte da reprodução humana assistida, a fertilização in vitro, ser deixado de lado. Muito pelo contrário, nós ampliamos os laboratórios. Nós trouxemos uma tecnologia muito melhor em termos de qualidade de ar. Existem 2 salas de máquina só filtrando o ar para que esse ar fosse muito mais puro e que conseguisse, então, deixar um embrião numa qualidade muito melhor para ele ter um desenvolvimento muito melhor. Esse foi um grande objetivo alcançado aqui nessa nova sede do Conception. Nós sabemos que algumas vezes tem pacientes de longe, por exemplo, que podem fazer alguma parte do tratamento na sua própria cidade. Por exemplo, a paciente mora em uma cidade que fica a 300 quilômetros daqui. Ela pode fazer parte do seu tratamento com o seu ginecologista, com o seu médico e vir para cá para fazer o resto do tratamento. Mas em nenhuma circunstância, qualquer paciente que faz o acompanhamento de ecografias aqui no Conception vai precisar se deslocar daqui para fazer outros exames. Nós temos um paciente que ele fica muito mais tranquilo sendo tratado no local onde todos os tratamentos são realizados no próprio centro. Nós temos uma sala de recuperação onde nós temos pessoas cuidando desses pacientes única e exclusivamente após os tratamentos e totalmente individualizado. Qualquer exame, desde que a paciente chega na primeira consulta até que ela faça o seu exame de gravidez e a sua ecografia obstétrica, ela consegue fazer dentro do Conception. Assim como outros profissionais, se quiserem encaminhar para fazer ecografias de controle de indução da ovulação, podem ser feitos aqui sem problema algum, muito pelo contrário, esse é o grande objetivo do Conception. Medical TV, a vida e a medicina. A maior aventura do ser humano é vir ao mundo, e isso mudou. Hoje pode-se ter ajuda da ciência. O Conception anuncia também uma grande mudança, um novo endereço com mais conforto e uma infraestrutura ainda melhor. Estamos sempre investindo em conhecimento, equipe e equipamentos em busca de nosso sonho maior, oferecer um centro de reprodução humana referência em todo o país. Conception, o que a gente faz tem a sua cara. 54 32 14 40 95. Medical TV, a vida e a medicina.
taxas de gravidez. E nesse intuito que o Conception ele trabalha para cada vez mais melhorar as taxas de gravidez que estão a nível da média dos melhores centros de reprodução do país. Para que a gente consiga isso, a gente tem que investir muito alto em tecnologia e em qualidade das pessoas que trabalham no serviço. Então, sempre que a gente fala em fertilização in vitro, nós devemos falar de taxas de gravidez de acordo com a idade da mulher, com o tipo de infertilidade que esse casal apresenta, ou seja, por que o casal está indo fazer a fertilização in vitro, e também por a resposta que essa mulher vai ter à medicação que ela vai utilizar. Esses 3 fatores são importantes. Mas sem deixar de levar em consideração o laboratório, que acaba sendo o grande coração da clínica. Quando nós consideramos todas as pacientes abaixo de 35 anos e que têm boa resposta à medicação, nós chegamos a ter 60%, 70% de taxa de gravidez. As nossas taxas de gravidez melhoraram ainda mais. Por quê? Pelo controle do ar rigoroso que é e pela aquisição de equipamentos ainda mais modernos. O Conception, que realiza todos os tratamentos no próprio centro para a comodidade do paciente, possui um laboratório com equipamentos de última geração, com controle do ar importante e uma equipe altamente treinada e capacitada que elevam ainda mais as taxas de gravidez. Claro que, quando nós juntamos todos os casais que fazem tratamento durante um ano inteiro, até aquelas mulheres com mais idade, aquelas que têm poucos óvulos, aquelas em que o marido não tem espermatozoide, que o espermatozoide tem que ser coletado do testículo, aí nós vamos ter uma taxa de gravidez em torno de 50%. E nós temos uma parte muito importante aqui na clínica, que é o trabalho com o fator masculino, ou seja, investigar, tratar o homem para que a gente tenha um melhor espermatozoide para aumentar essa taxa de sucesso. Muitos pacientes vêm para cá com uma varicocele, nós operamos esses pacientes no intuito de melhorar a qualidade do seminal. Muitos pacientes têm vasectomia, fizeram procedimento de vasectomia porque não queriam ter mais filhos ou se casaram novamente e nós fazemos reversão de vasectomia. Muitos pacientes não têm espermatozoides no ejaculado. Nós temos que pesquisar onde é que está o problema, se está no testículo, se esse espermatozoide, o problema é a nível testicular, existe uma abordagem. Se o problema está na saída do espermatozoide do testículo, é um outro tipo de abordagem. E essa abordagem individualizada nós fazemos aqui, sempre no intuito de melhorar a qualidade desse espermatozoide que muitas vezes a gente tem que utilizar para uma fertilização in vitro. Conception, reprodução humana e a gestação múltipla. Todos os tratamentos que fazem com que a mulher ovule mais de um óvulo por mês, eles vão dar uma chance maior de gestação de gêmeos. Ou seja, todo tratamento para engravidar tem um risco maior do casal ter gêmeos. Mas, por outro lado, não existe nenhum tratamento que a gente possa fazer que vai garantir que aquele casal vai ter gêmeos. E se nós pegarmos todos os tratamentos que são feitos, nós vamos ter aproximadamente em torno de 20% de gestação de múltiplos, ou seja, gêmeos ou mais que isso. E isso se deve a alguns fatores. Nós sempre cuidamos para que a gestação tente ser de um só. Por quê? Porque o risco obstétrico é menor. No momento que a mulher engravida, ela vai ter uma gestação mais tranquila se ela engravidar de um só. A gente cuida na fertilização in vitro, considerando o número de embriões que nós vamos transferir, e nós cuidamos na inseminação intrauterina, considerando o número de folículos que são desenvolvidos no momento do tratamento. Conception e a busca de conhecimento. Sempre estamos procurando nos informar e pesquisar e avaliar cada vez mais o que está acontecendo no mundo inteiro. Muitos artigos científicos publicados no exterior são com informações provenientes de estudos realizados aqui no nosso centro. E isso não se reflete apenas com trabalhos científicos publicados no Brasil e no exterior, mas também com capítulos de livros, com livros produzidos pelo próprio centro. Ou seja, nós temos
esse lado de atendimento ao paciente, mas também esse lado científico, essa inovação científica que nós nos preocupamos muito no intuito de melhorar cada vez mais as taxas de gravidez aqui na clínica. O Conception, na verdade, ele não oferece apenas tratamentos para aquele casal infértil que está tentando engravidar, mas também um serviço muito importante que é o da preservação da fertilidade. Conception e a preservação da fertilidade. O Conception realiza campanhas para conscientização da fertilidade. Atitudes ou causas comuns da incapacidade futura de ter filhos, alteração do peso corporal, uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, endometriose, uso de álcool, muito estresse, uso de esteroides anabolizantes, fumo, idade avançada, tumor de testículo, varicocele, menstruação irregular ou falta de menstruação, vasectomia ou laqueadura. Conception, preservando a fertilidade através da criopreservação. O congelamento de oócitos é cada vez mais realizado hoje no mundo inteiro. Até alguns anos atrás ele era considerado experimental, então não eram muitos locais que faziam. Mas a partir do ano passado ele já começou a ser considerado um procedimento seguro de ser feito. Aqui na clínica nós fazemos tanto congelamento de óvulos, oócitos, congelamento de espermatozoide e congelamento de embrião. Ainda no mundo inteiro hoje o congelamento de tecido ovariano é considerado experimental. Esses tratamentos tipo quimioterapia, radioterapia e dependendo do procedimento até a cirurgia, pode levar à infertilidade. Então muitas vezes esse homem pode procurar um centro de reprodução no sentido de congelar o seu espermatozoide, para que no futuro, caso ele sinta necessidade ou realmente queira ter seus filhos, ele tenha um material congelado para que ele consiga engravidar. Se coloca o material em locais separados, existem vários tambores de nitrogênio líquido, onde o material é guardado, é alocado nesse local e cada um com um número específico, ou seja, de uma maneira muito transparente para que ele tenha aquela tranquilidade de que o material dele está lá sendo bem cuidado. As mulheres cada vez mais têm procurado a questão do congelamento não só nos momentos em que elas descobrem que tem algum tipo de câncer e que precisam tratar, fazer quimioterapia, alguma coisa que pode comprometer o futuro de fertilidade dessa mulher, mas também as mulheres que notam que o tempo está passando e que elas ainda não resolveram ter filhos, muitas vezes até porque não tem ainda nenhum parceiro. Então, infelizmente, depois dos 35 anos, existe uma perda na função ovariana de até 20%. Essa diminuição da função ovariana vai se repercutir em taxas de gravidez. Ou seja, a mulher com mais de 35 anos começa a diminuir a sua capacidade de ser mãe, a sua taxa de fertilidade. Caso a mulher queira congelar os óvulos porque ela não tem parceiro fixo, porque ela ainda não está pensando em engravidar, o ideal é que isso seja feito até os 35 anos. E isso é um dos trabalhos que o Conception realiza, que é preservar a fertilidade, ou seja, induzir a produção de óvulos e guardar aqueles óvulos para que aquela mulher, depois no futuro, quando ela conhecer o seu príncipe encantado ou quando ela achar que ela está com possibilidade de ser mãe, ela acha que é a fase na vida dela, ela tem aqueles óvulos com a idade de quando ela congelou. Medical TV, a vida e a medicina. Filho é o nosso coração batendo lá fora. Toda pessoa tem o direito de conquistar essa sensação. O Conception pode ajudar você a realizar esse sonho. Fertilização in vitro, ICSI, reversão de vasectomia, espermograma, congelamento de óvulos e espermatozoides. O Conception possui taxas de gravidez compatíveis com os maiores centros do mundo. Conception, o que a gente faz tem a sua cara. www.conceptionbr.com. Medical TV, a vida e a medicina.
Conception Centro de Reprodução Humana Day Hospital. Projeto Parcerias. O que é o projeto Parcerias? Nós sabemos que hoje em dia, cada vez mais, os médicos ginecologistas têm se formado e se interessado mais pela ginecologia e depois pela reprodução humana. Mas, como qualquer outra especialidade, quando o médico se forma, ele precisa um local onde ele possa trabalhar, que tenha toda a infraestrutura, que tenha toda a questão de laboratório montada e com controle de qualidade, para que ele realmente tenha bons resultados nos seus tratamentos. E o projeto Parcerias, ele vem justamente a desenvolver essa parte, ou seja, o médico faz a sua formação, depois de fazer a formação ele faz uma pós-graduação, e no Brasil já existem várias pós-graduações na área da reprodução humana, e uma vez que ele acaba a pós-graduação, então ele pode se associar à clínica como parceiro e com isso fazer os seus tratamentos na clínica. Ele pode utilizar a clínica como se fosse um hospital que é utilizado pelos médicos para fazer as suas cirurgias, por exemplo, ou se ele não consegue fazer o tratamento ou não quer fazer o tratamento do início ao fim, ele pode fazer o início do tratamento no seu consultório, as ecografias de controle de ovulação, e no momento em que ele precisa o laboratório, ele encaminha o seu paciente, marca a data que o paciente vem para cá, o paciente faz toda a parte de laboratório e depois retorna para ele, para que ele continue fazendo o seu acompanhamento. O que fazer para ser parceiro do Conception? Para aqueles médicos que se interessam por essa parceria, o primeiro passo é visitar o site do Conception. No site existe um local específico onde ele vai fazer a sua inscrição e aí, a partir dali, nós vamos entrar em contato e vamos ver se esse médico já tem o que precisa para poder se tornar parceiro. Nós temos 2 dias em que o médico vem, ele conhece a estrutura toda da clínica, ele entende qual é o trabalho que a gente faz aqui, nós também conhecemos o médico e com isso então a gente acaba fechando a parceria. Ele também vai receber tudo o que ele precisa da parte teórica, né, para poder então voltar para sua cidade e lá começar a fazer a parte do tratamento que ele se dispor a fazer. Modalidades do projeto Parcerias. No projeto de parcerias existem 3 modalidades. Para essa modalidade, ele precisa ter uma pós-graduação, ele já tem que ter feito uma pós-graduação em reprodução humana. Tem a segunda modalidade, em que ele faz as ecografias de controle no consultório e depois o paciente vem para cá e é feito a coleta de óvulos, toda a parte de laboratório, a transferência dos embriões pela nossa equipe, pela equipe do Conception. Para isso, ele precisa só ter um ecógrafo no consultório e poder fazer as suas ecografias no seu próprio consultório. E ainda tem uma terceira modalidade, onde ele é parceiro, podendo discutir todos os seus casos de infertilidade, sabendo melhor quando e como encaminhar os casos para cada tipo de tratamento que existe. O Conception tem como norma não conduzir casos obstétricos, mas voltar-se totalmente à assistência aos colegas ginecologistas e urologistas no campo da infertilidade, utilizando recursos de ponta em reprodução assistida e técnicas microcirúrgicas, o que permite o tratamento correto e ético do casal infértil. Medical TV, a vida e a medicina.